Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol, bora lá? Vamos lá, mais um assunto. Bom, vamos falar de inteligência artificial que parece mágica, né? Vou lá fazer o meu prompt, sai lá uma resposta linda e maravilhosa em segundos. Parece mágica, mas por trás dessa simples experiência existe uma infraestrutura gigantesca e invisível, né? Chips, energia, data centers, terras raras, disputa por poder tecnológico. Hoje o tema do Futuramente é justamente o ecossistema que sustenta a inteligência artificial, Marta. Pois é, a gente pensa, quando a gente vê agora a IA generativa, né? Todo mundo falando dos modelos, cada hora tem um modelo novo, mais avançado, etc. Na realidade, a IA depende menos dos modelos do que do restante, que se não tivesse o restante, não tem os modelos também, né? Então, ela tem várias camadas. As camadas, para que a IA aconteça, vem das rochas, minerais, chip, energia, águas, redes, dados e inteligência humana. Então, na primeira camada, que são os minerais críticos, que é o que a gente tem ouvido falar tanto, e tem um problema de geopolítica, porque a escassez desses minerais faz com que determinadas regiões tenham um poder maior, porque elas possuem esses minerais. Depois tem os chips avançados, que são a produção concentrada também disso. Quem que consegue fazer isso hoje, né? Não são todos os países. Fábricas, custos dependentes de tecnologias extremamente sofisticadas. A infraestrutura de fabricação, tem pouquíssimos fornecedores globais. A energia elétrica, que a gente tem falado tanto de energia aqui, né, Carol? Como que a energia tem sido um gargalo. Na realidade, fazendo um parênteses, né? A energia é um gargalo para qualquer coisa funcionar, inclusive o ser humano. A gente está pensando menos do que a gente deveria, porque cada vez a gente usa mais energia para pensar, que está difícil pensar, é 20%, 30% da energia do corpo. Então, energia elétrica para data centers, treinamento, etc. de modelo, água. A água é um dos fatores que às vezes são esquecidos, né? A escassez hidráulica, isso também cria uma diferença entre regiões que têm água e região que não tem água. Isso também tem feito com que alguns data centers acabem migrando para regiões mais frias, né? Que aí não precisa de tanto resfriamento. Dados são alimento para IA, então limites de disponibilidade de dados, a questão de dados sintéticos, privacidade, direitos autorais e o capital humano. Mas antes da gente passar para o nosso convidado super especial, tem alguns fatores que são menos óbvios na questão do ecossistema. Porque isso que eu falei são as camadas óbvias, são necessárias quando você enxerga a produção. Mas existem outros elementos como cabo submarino. Então, não existiria nuvem se você não tivesse os cabos submarinos transmitindo volumes gigantes de dados de um lugar para o outro, e a grande maioria dos dados passam por eles. Isso cria problemas de segurança, de soberania, onde estão esses cabos, né? Estão localizados em algum lugar, na realidade em vários lugares. A água que a gente já falou, então disputa entre as cidades. Território, você precisa de espaço para colocar esses data centers, e às vezes eles ocupam espaço equivalente a um bairro. A gente tem visto globalmente a discussão das cidades que estão recebendo isso, cidades que não querem, cidades que acham que é oportunidade de trabalho, cidades que acham que está consumindo recursos, estabilidade política. Então, quando a gente pensa, esse é um fator bastante interessante, como a falta de estabilidade no mundo pode comprometer o ecossistema de IA. Então, por exemplo, treinar modelos avançados depende de cadeias globais, por quê? Um modelo pode envolver minerais da África, refino na China, máquinas na Holanda, design nos Estados Unidos, fabricação em Taiwan. Ou seja, se desestabilizou isso daí, você começa a desestabilizar a produção e a atenção humana, né? Que o humano, na realidade, até hoje, os dados que a grande maioria dos dados que a IA utiliza, vem de humanos, de coisas que humanos produziram. E a gente está vendo uma mudança nessa atenção e muito aumento na produção de conteúdo sintético. Inclusive, foi engraçado que nessa semana passada, alguém, para me homenagear, me colocou num time de seleção brasileira de mulheres, né? Aí, quando eu fui olhar, a pessoa me mandou a imagem do post lá com todas as mulheres, Luísa Trajano, fiquei toda honrada. Mas quando eu fui olhar, não era muito eu. Sabe quando você olha para sua cara e tá meio assim? Aí eu falei para ela assim, mas olha, tudo bem, eu tô super honrada, mas não tá parecida comigo. Ah, não, é porque eu pus na IA
uma foto sua que eu tirei no seu Instagram e pedi para ela fazer com a camisa da seleção e ficou isso daí. Aí eu fiquei pensando, né? Você imagina a quantidade de dados, e eu tô tagueada lá, meu nome tá certo, a homenagem tá certa, só que a pessoa ali é mais ou menos eu. Você começa a ter uma produção de volumes sintéticos bastante grande, e isso começa a ser tagueado como se fosse verdade, você começa a ter um problema bastante grande daqui para frente de até encontrar as fontes verdadeiras de informação, né? Então, isso para dizer que nosso ecossistema é bastante grande em camadas para a produção de IA, que não são só os modelos, e que existem elementos não tão óbvios, por exemplo, como estabilidade geopolítica. Mas é importantíssimo pensar nisso, né? A gente vai receber agora no Futuramente Márcio Aguiar, diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina. Oi, Márcio, é um prazer ter você, uma honra ter você aqui no Futuramente. Bom, eu que agradeço o convite, um prazer aqui estar conversando com vocês e tentar desmistificar um pouco tudo isso que vocês falaram, né? Porque como uma companhia que veio do mercado de gaming, focando ali em trazer entretenimento, né, para o nosso público-alvo, acabou que, sendo uma companhia de tecnologia, a gente vem se ajustando às necessidades aí do mercado em termos de volume de processamento de dados e chegamos aí nessa era da IA moderna, né? Uma coisa interessante de a gente observar na história da NVIDIA é equivalente ao que aconteceu com Samsung, com IBM. Começou como uma coisa e são empresas que ao longo do tempo vão evoluindo junto com aquilo que está avançando, né? Então, você pegar IBM, era uma empresa de pesos, de aferição de pesos, medidas. Pega Samsung, era secos e molhados. Aí você pega NVIDIA, que era games, ainda um pouquinho mais associado com tecnologia, e vai evoluindo de acordo com aquilo que é necessário. É bem legal ver isso, né? Nossa, muito bom. E eu vi você falando já algumas vezes que vocês operam com uma mentalidade de startup até hoje, né? Exatamente. Mas o que significa isso na prática para uma empresa que vale trilhões de dólares e ter o tamanho que vocês têm, operar com essa mentalidade? Então, é na agilidade de inovar, na agilidade de tomar decisões, de ter uma infraestrutura mais horizontal, né? Não existe aquela coisa da hierarquia que tem que esperar por alguém tomar uma decisão. Então, todos nós tomamos ali vamos dizer assim, a responsabilidade de, em primeiro lugar, resolver um problema do cliente. Então, a gente tem... e por isso que eu falo que as empresas hoje, não que elas todas tenham que ser com essa mentalidade. Muito também vem do DNA, ou seja, muito da maneira tipo, né, com que os gestores pensam sobre a sua empresa. Todas têm que se modernizar, não é que é só a gente se moderniza. Numa lógica, a gente acaba, até como seres humanos, se modernizando ao longo dos anos, porque a gente tem que se adaptar ao que tem ali ao nosso redor. Então, a NVIDIA é muito isso, tá? O nosso CEO, ele é o fundador, como ele sempre fala, ele ainda tem o privilégio, né, na idade dele, está com 62 anos agora, de ainda ser um dos CEOs mais, assim, que está no mercado há mais tempo, né? Como é que fala? Longevos, isso, desculpa. Então ele fala, eu tenho esse privilégio, porque muitas empresas eles trocam de CEOs a cada, sei lá, 5, 10 anos, que tem aquela política da empresa, não, temos que revitalizar a nossa gestão, não. Então, assim, a gente está ali e muito também incentivados a trazer novidades, porque somos nós que estamos na linha de frente, ouvindo do cliente as demandas computacionais e vamos nos adaptar. Então não adianta. Então você tem que se adaptar. Hoje o mundo é muito ágil, muito competitivo, né? E não imaginávamos estar no meio, vamos dizer assim, dessa turbulência toda, que é essa questão geopolítica, jamais. Acontecendo, a gente não tinha como prever, né, que isso estaria acontecendo no começo do século XXI. Eu queria fazer uma pergunta. Essa velocidade toda da IA, né, e vocês estão envolvidos fortemente na cadeia de IA, quanto que isso afeta vocês? Como vocês usam IA, por exemplo? Como que a IA retroalimenta os negócios, o modelo de negócio? Como que isso acontece? Perfeito. Bom, usamos bastante. Somos até os primeiros a usar esses novos conceitos, né? Hoje temos aí o privilégio de ter parceria com todos esses grandes modelos de linguagem que começou lá atrás, eles treinando as nossas arquiteturas de hardware, nós também tendo a oportunidade de validar tudo isso. Então, são 20 anos que a gente vem desenvolvendo plataformas de softwares e estudando como melhorar a interconexão entre as GPUs, ou seja, as arquiteturas de hardware,
para chegar nesse nível que a gente está agora. Mas isso a gente não para de inovar. Tá? Então, o que eu tento falar para as empresas é o seguinte: eu sei que você vai ter que se inovar em algum dia, se reinventar, por se dizer assim, mas isso não é da noite para o dia. Nós, como empresa, a gente está aí há 20 anos na estrada fazendo esse trabalho de desenvolver plataformas para cada das áreas de mercados principais, por exemplo, a área de saúde, a área de finanças, a área de petróleo, a área financeira, né, a área de varejo. E nisso a gente vem trazendo vários tipos de softwares para permitir com que as empresas utilizem essas ferramentas de desenvolvimento e desenvolvam o seu produto final. Então, isso está no nosso DNA. Eu acho que as empresas, elas têm, eu falo sempre isso, mudar um pouco, né? É difícil de falar mudar logo, mas mudar um pouco para não perder o medo. A maneira como ela vê o seu mercado, né? Então, assim, tem que adotar a tecnologia, não tem como não adotar. Tudo que a gente usa hoje é tecnologia, né? E a gente está vendo que isso está migrando. A gente está começando a ver as empresas agora saindo daquela fase de dúvida ou fase experimental em como adotar novos conceitos computacionais e colocando isso realmente dentro da estratégia do negócio deles. Pelo menos isso já está dentro da estratégia. Aí depois vem a fase da implementação. Então está tudo muito novo. Esse boom todo que a gente... Tem sido até bastante divertido o meu trabalho, porque até então a gente sempre teve essa visão, esse propósito, por se dizer assim, de inovação, mas até então muita gente relacionava tudo isso a game. Então eu batia na porta lá dos mesmos executivos que estão hoje ali como líderes e eu falava, não, isso aí o meu filho é que vai gostar disso daí, essa tua arquitetura é muito bom para game, para diversão, aqui a gente faz outra coisa. E hoje esses mesmos líderes, eu devia ter te escutado há 4 anos atrás, eu falei, não tem problema, nós estamos numa nova era e essa nova era ela surge a cada 2, 3 meses e é assim que está na velocidade, quando você vê os modelos de linguagem, novos softwares, é 2, 3 meses, não tem mais nada de ciclo anual ou 2 anos, não, daqui a pouco tem algo novo. Tem uma coisa que acho que não é todo mundo que antenou, que games é a área que mais puxa tecnologia quando a gente fala de interface gráfica, mesmo velocidade de processamento, porque a gente brinca que se você está num jogo, por exemplo, de tiro, você não pode esperar um tempão para o tiro acontecer, né? Os delays, eles trazem problemas, ou mesmo a paisagem mudando. Então, os games, eles, em muitas áreas tecnológicas, eles têm sido um dos vetores que puxa o desenvolvimento, né? Que estão na vanguarda. Então você comentou da sua figurinha aí, né? Que não é você, dado sintético. Isso são técnicas que a gente usa muito no desenvolvimento dos cenários de game, né? Então, por exemplo, a área de veículos autônomos. A NVIDIA tem o prazer de trabalhar com todas as montadoras, né, de todos os países, desenvolvendo dados sintéticos, porque é humanamente impossível você botar um motorista dirigindo um carro por X horas ao dia, nas mais diversas condições climáticas possíveis. Como é que você vai treinar isso daí? Então você tem que criar cenários usando técnicas de game, que hoje tem uma qualidade fotorrealística incrível, né? Então, de novo, o que aconteceu, como você descreveu aqui, você olha bem, não é você, parece com você, mas é a primeira vez que ele gerou aquela tua imagem, né, assim, virtual. Com o tempo, você vai estar perfeitinho. Aí é que entra... ou mesmo com um prompt mais adequado, né? Se você coloca um prompt que você pede, isso também vale para dados de maneira geral, que você pede para manter exatamente igual determinadas características, só mudar outra. Então, por exemplo, muda a posição, pega a sua foto, mantém tudo exatamente igual, menos a posição que você está. Se você quiser uma foto, por exemplo, para o LinkedIn ou para o Instagram, para usar de perfil, baseada em outra, mas aí no prompt você consegue ajustar. Mas realmente, onde tem muito dado, você consegue ir refinando num grau... É que está tudo começando, aí é que tá. Tem que olhar pelo lado assim, olha que incrível, olha a qualidade que chegou, né? Não sou eu, ótimo, né? Porque a gente começa, lá, né? A gente começa a entrar num outro problema, que muita gente fala, não é culpa da IA, a IA pode trazer isso, trazer aquilo, negativo. Não, é o ser humano que está ali.
E hoje ele poderia, né? Pegar a sua imagem, botar num outro ambiente, criar, não sei o que, olha só, olha onde ela estava lá. Não, a gente passa por uma questão agora que muda, inclusive, né? Como se propaga, qual é o controle que a gente tem sobre isso, que a gente não tem na realidade, qualquer um pode pegar. Mas é bem interessante a gente ver que uma das coisas que você falou, que acho que talvez não seja tão óbvio, né? Que os modelos refinam hardware refina modelos, e isso é um fluxo contínuo, porque a ideia que as pessoas têm é só na parte de... Os modelos vão de software refinando rapidamente e a parte de hardware não. E eu lembro há muitos anos atrás, já quando começou a se falar mais fortemente de IA, 2017 por aí, que já existiam processadores neuromórficos, ou seja, parte do processamento, em vez de estar no software, estava no hardware, né? naquele dispositivo. Então isso também é interessante para as pessoas verem que as duas coisas vão evoluindo, uma ajudando a outra. Elas se coexistem. Não tem jeito. Elas coexistem, vão avançando. E é por isso que a gente tem inovado. Antes era um ciclo, vamos dizer assim, de 18 meses que a gente lançava uma nova geração de hardware. Hoje tem que ser a cada 6 meses que a gente anuncia. Não que necessariamente elas entram em produção, porque a gente tem visto novos conceitos da IA, né? Então é importante também ressaltar, muita gente fala de IA, o que mais se fala hoje é relacionado muito à IA generativa, né? Mas a técnica, por exemplo, de visão computacional, técnica de machine learning, sempre existiram. Demanda um poder computacional, sim, mas era uma IA, vamos dizer assim, principalmente machine learning, uma IA mais padronizada. Hoje não, hoje ela está ali, é você jogando algo para aquela rede neural e ela tirando as suas, vamos dizer assim, conclusões baseadas naquele comando que você está dando para ela, os prompts. Aí vai sair ali o token, que hoje também, se você pergunta aos gestores, quanto isso está me custando e não sei o quê. Então, assim, a tendência é que, como qualquer outra tecnologia, vai ficando cada vez mais madura, as pessoas vão parando, vamos dizer assim, só... Pra gente é ótimo, né? Não vou negar. Como a NVIDIA, eu sempre brinco, conversem mais aí com seus dispositivos, criem fotinhos, porque as empresas que estão lá na outra ponta têm que comprar muita GPU para poder produzir isso, né? Então, e a tendência é que a nova geração, que cada vez mais vai chegando ao mercado, já venha com muito mais conhecimento e muito mais certeza do que tem que usar para poder trazer benefício para a empresa que ela vai trabalhar. Tem uma discussão hoje se existe bolha de IA, se não existe bolha de IA, né? E a NVIDIA costuma dizer que não tem, né? Que a demanda está crescendo. Mas hoje a gente vê empresas investindo muito em IA, mesmo sem saber ainda, né, como vai monetizar isso, ou de que forma a IA às vezes pode resolver o problema dela. Como diferenciar, então, essa corrida de IA? Se ela é estrutural, ou não é um medo de ficar para trás porque o meu colega está fazendo? Então, eu volto a dizer assim, é tudo muito novo, tá? Eu, como empresa, que a gente está tendo, como eu comentei, esse privilégio de estar aí liderando essa corrida, mas do nosso lado, todo esse crescimento já era esperado. A gente já sabia que isso ia acontecer. Dizer que é uma bolha, muito difícil. Aí muita gente quer ouvir, tá? Então é uma bolha que está crescendo. Onde ela vai parar, não tem limite. A gente ainda pouco usa o potencial da IA. Poucas pessoas comentam dos benefícios que ela tem trazido, por exemplo, para a área de saúde. Para a questão até de veículos autônomos, tornando ali a direção mais segura. Hoje a gente não usufrui ainda de veículos 100% autônomos, né? Existem alguns países, estados que permitem, né? O veículo estar 100% autônomo. Mas a gente hoje já desfruta de todos os itens de segurança em veículos mais novos que foram desenvolvidos para tornar ali o veículo em algum dia autônomo. Porque não é só o veículo, é o ecossistema que ele vai rodar, né? Então... eu diria que não tem bolha, até porque nós estamos falando eu sempre falo isso, né? Estamos falando de inteligência, por mais artificial que ela seja, porque é uma máquina que está te ajudando, mas quem está no comando e que vai saber aonde parar, aonde não vai, é o humano. E a gente, como humano, a gente aprende ao longo do tempo. Então, assim, olha o quanto evoluiu desde o que surgiu ali o ChatGPT, em novembro de 2022, até agora. Naquela época era um modelo de linguagem que a gente estava ouvindo falar. Hoje já tem são 11, 12 modelos que todo mundo usa. A questão é, para as empresas,
E talvez, como você comentou, o medo de perder o momento, que é normal. Mas eu acho que esse medo é igual incerteza. Como que eu uso isso? Para quê? Como? Então, assim, olha o benefício, por exemplo, da indústria de cinema. Se não fosse todos esses recursos de edição, de produção de conteúdo, uma Disney fazia lá, sei lá, 2 filmes por ano, né? Qualquer estúdio. 2 filmes por ano. Hoje fazem 5, 6, é uma máquina. Existia no início o medo do roteirista, vou perder meu emprego porque o IA... Não é a mesma coisa, gente. A questão da bolha é expectativa inflacionada no momento, talvez no timing não adequado. Então, qual é o grande problema das bolhas que já existiram na história da humanidade? Se pegar um comparativo, quando o trem chegou, tinha a mesma questão, né? Vai usar, não vai usar? É um investimento, quem que vai querer? A gente já tem transporte que vai de um lugar para o outro. E na época foi feito um investimento enorme por algumas empresas para fazer as primeiras ferrovias, era algo muito difícil, né? E o que a gente vê é que depois acaba virando algo realmente necessário para todo mundo. Aconteceu isso com a internet também. Mas a grande questão, que é o que todo mundo está com medo, é porque tem muito investimento com pouco retorno. Ou retornos, o que eu falei, é a expectativa. Se você sabe que isso vai demorar 5 anos, 3 anos, ou quanto tempo que isso leva é uma coisa. Agora, muita gente investindo sem ter essa noção, né, de qual é o retorno, acaba criando prejuízos para algumas pessoas, e dependendo, qual é o problema da bolha estourar? Dependendo da quantidade de pessoas que têm um prejuízo simultaneamente, ou de empresas que têm um prejuízo simultaneamente, isso dá um impacto grande no mercado, né? Então, essa é a discussão que está sendo mapeado aí para ver o quanto que está entregando de retorno ou não. Muito bem. Você está falando de inovação, né? De quanto vocês são rápidos e flexíveis. É um jeito de trabalhar de vocês. Mas da porta para fora, vocês têm também como clientes governos, né? E governo tem aquela burocracia, tem as travas. Como que vocês equilibram velocidade de inovação com burocracias estatais? Bela pergunta. Gosto de brincar assim, burocracia não anda de mão dada com tecnologia. Apesar de rimar, né? Então, é um desafio também, como as empresas têm o governo, né? Porque você tem que ter a regulamentação, né? Você tem que proteger também as políticas internas ou a sua indústria, né, local, para fomentar ali a economia de um país. A gente tem visto, a gente tem uma relação muito boa com vários governos em todo o mundo, porque a gente tem um programa chamado IA Soberana, onde a gente tenta levar a gente leva esse conhecimento aos governos, que também estão preocupados ali em melhorar o serviço aos seus cidadãos. Só que o que acontece? Quanto maior um país, mais burocracia, mais discussão interna. Então a gente tem visto aqui na América Latina países menores, que mesmo, obviamente, se juntando todas essas decisões que eles estão tendo em relação à adoção à inteligência artificial, ainda não chegam num nível que o nosso país aqui pode chegar, ou como o México pode chegar, que seriam os 2 países âncoras que temos aqui na região. E eu diria que voltando a ser algo novo, os legisladores estão tendo, vamos dizer assim, uma certa dificuldade em aprovar certos projetos de lei para acelerar essa adoção. Mas a gente tenta educá-los, né? O meu trabalho e da minha equipe é muito de educação. A gente não convence ninguém. Nós mostramos o valor das nossas tecnologias para que os nossos clientes possam ter uma certeza de que aquele investimento vai trazer retorno para ele. Então, nosso trabalho, nosso CEO sempre fala, a gente não está no trabalho de convencer ninguém. E outro slogan que a gente fala, as nossas GPUs não são vendidas por nós. O cliente é quem compra. Porque eu levo muito valor, né? Então, esse valor é o significado desse desenvolvimento e o investimento que a gente faz muito forte em novas plataformas de software, novos hardwares, e a gente acaba tendo esse posicionamento que é diferenciado na indústria. E vai continuar sendo, porque muita gente até fala, por que vocês também não vão lá e competem com as grandes empresas? Eu falo, mas a gente está aqui, a gente cresceu porque eles cresceram, a gente quer continuar ali atrás dos bastidores,
levando inovação tecnológica para que eles continuem atendendo seus clientes. Então, a questão da regulação ou da IA, ou da IA de maneira geral, a gente falou das camadas, ou de soberania, esse é um problema complexo, né? Até para as pessoas lembrarem, acho que em algum momento aqui, Carol, acho que na primeira temporada, a gente falou a diferença entre complexo e complicado. Complexo, eu não consigo determinar, enxergar todas as variáveis, porque cada uma delas exerce um padrão diferente no problema. Por exemplo, geopolítica, você não consegue saber o que vai acontecer para afetar a IA ou não. Ou regulação de um país que pode afetar o ciclo para outro. Então, se a gente for ver a diferença de complexo e complicado, fazer um avião é complicado, tem milhares e milhares de peças, mas você consegue programar, planejar, fazer e sai sempre igual o mesmo avião, se você tiver um projeto. No caso do complexo, a gente vai, cada passinho que o sistema dá, ou seja, uma regulação num país ou uma questão de geopolítica, guerra em outro, cada item desse afeta o geral. Então, a gente vai ter que ver cada passinho que é dado para conseguir entender qual é a próxima etapa, e a próxima etapa não tem como a gente enxergar o mapa completo disso. Esse é o grande desafio que a gente tem, não só com a IA, várias coisas no mundo hoje, mas especialmente com a IA, que a gente viu o quanto que ela é complexa, né? Então, é Taiwan, é Holanda, é Estados Unidos, é China, é outros lugares que tem terra rara, é Brasil, é África, ou seja, depende de muita gente. Queria falar um pouquinho desse potencial do Brasil, né? A gente tem potencial ali para receber data centers, a gente tem matriz energética, os minerais críticos que estão sendo disputadíssimos hoje. O Brasil vai ganhar relevância nos próximos anos, na sua opinião, nessa corrida de IA? Olha, tem tudo para ganhar. Eu acho que já existe, vamos dizer assim, um plano definido para implementar IA no país. Existem ali planos do governo em reduzir o custo da importação desses componentes para montar um data center. Falta realmente colocar isso em prática, né? E a gente entende a dificuldade, é muita gente envolvida, é algo novo. Enfim, nós temos como é que fala? Os nossos parceiros OEMs, eles têm fabricação local, mas ainda precisaria de adaptar as suas fábricas para produzir esses computadores voltados para IA. Então, falando de NVIDIA, a gente está muito focado nesse nicho de mercado, inteligência artificial. Então, não é todo servidor, não é todo computador que foi desenhado para atender a demanda dos softwares. Porque do outro lado, a turma que desenvolve software está lá, ótimo, que tem mais recursos de processamento, eu vou aumentar aqui a complexidade do meu modelo de linguagem. Então, assim, o país tem que tomar essas decisões, mas que a gente sempre fala para todo mundo, um passo de cada vez. O que a gente tem visto também nas empresas, né, e nos governos, não, eu quero ter o maior supercomputador. Mas os países que têm hoje os maiores supercomputadores começaram pequeno. Eles foram, ao longo dos anos, fazendo investimento, agregando mais mais servidores nesse caso, até chegar no que a gente considera que é um supercomputador. E eu diria que hoje o nosso país ainda não tem, vamos dizer assim, aquela massa crítica de projetos que vão tirar proveito se compararmos com um supercomputador de outros países, porque esses outros países já estão trabalhando, é um passinho de cada vez até que tenha aquele grande infraestrutura para atender essa demanda computacional. E que não seja, por último, assim, vinculado a um projeto específico de um só mandato, né? Tem que ser um compromisso social, vamos dizer assim, porque a possibilidade de atrair talentos, de reter talentos, desenvolver novos conceitos internos é muito maior do que a gente consegue enxergar agora. Não é só o custo de fazer um investimento, é o quanto que você vai gerar de possibilidades, e a gente tem visto isso em outros países, o aumento do conhecimento, o aumento da economia, porque aquele país está conseguindo desenvolver novos softwares, atraindo pesquisadores, né? E aí vai. Tirar do país do modo de exportar não só a matéria-prima de pedras aí raras, mas também parar de exportar talento. E as pessoas acabam hoje em dia
indo para fora para trabalhar em laboratórios, porque ele tem acesso ao que há de melhor em termos de infraestrutura. Aí teria que aumentar o valor na cadeia aqui para que as pessoas queiram ficar, né? E voltando para a parte de complexidade, isso de você desenvolver melhor ou de chegar lá, para dar um comparativo, uma analogia bem simples, imagina que você tem um pico de uma montanha, que você tem que chegar lá, né? Ou seja, um supercomputador ou uma tecnologia super top. E você tem neblina, você tem que dar um passo por vez. Cada passinho que você dá, você abre mais 1 metro na frente. Mais um passinho, mais 1 metro na frente. Se você tentar correr numa direção X, você acaba tropeçando e caindo porque você não enxerga, né? Então, por isso que é importante, eu brinco que é o superpoder dos pequenos passos. Adoro isso. E só voltando rapidinho, porque você comentou, as empresas estão investindo, estão tendo retorno, é meio, para nós, um pouco subjetivo isso, porque as nossas vendas continuam aumentando. O que eu mais vejo são as empresas dizendo, eu estou expandindo um pouco o meu data center. Eu estou fazendo mais isso, fazendo mais aquilo. Então, não é tão bem assim, porque, obviamente, ainda está esse poder da IA e esse grande retorno de investimento ainda está um pouco concentrado nas grandes corporações, independente das suas indústrias, né? Então, você tem aqui no Brasil, por exemplo, a indústria de petróleo investe muito em infraestrutura de hardware e software da NVIDIA. A Petrobras é o maior cliente Sim, de vocês? Um dos maiores no mundo todo, tá? No Brasil, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque as técnicas que eles precisam de adotar na parte de exploração e produção, os softwares que eles utilizam para fazer toda essa simulação demandam muito poder computacional. Então, por isso que eles estão à frente. E, obviamente, atraem e retêm talentos, né? O perfil dos pesquisadores que estão lá, dos cientistas de dados, são de altíssimo nível, né? Então, é uma empresa que causa bastante inveja em várias outras, mas é uma referência a nível global. Mas tem 2 dimensões aqui. Uma dimensão é a dimensão do desenvolvimento do ecossistema de IA, de você ter IA disponível. Isso é uma coisa. A outra coisa é como você usa a IA. E a maturidade na utilização, a gente já teve outros episódios aqui, a maturidade das empresas na utilização das IAs nos modelos de negócio, muitas pesquisas de MIT, pesquisas de Accenture, pesquisas em geral, não está obtendo retorno daquilo que você está investindo. Uhum. Ou, num primeiro momento, você teria que mexer em workflows, você teria que mexer em outras coisas que não são apenas na ponta, alguém utilizando e conversando. Você comentou aqui dos vários tipos de IA. E aí a gente comentou na primeira temporada do Futuramente, lá atrás, né, quando a gente começou 1 ano e pouco atrás, de que tem vários tipos de IA. Tem a generativa, mas tem também a discriminativa, tem também a preditiva. E várias dessas já eram usadas na indústria há muito tempo. A outra questão também é, conforme você melhora a infraestrutura e você tem mais processamento, a IA, em geral, começou a ser algo factível, utilizável a partir de 2010, 2012, por causa de você ter infraestrutura. Se você não tivesse processadores melhores, você não consegue processar inteligência. Que é a mesma coisa com estradas, com rodovias. Você começa a colocar ali, vem demanda, se aumenta. Ou seja, é um processo contínuo, né? Então, ainda existe na camada, mesmo que a camada não pare de crescer realmente no mundo inteiro, de infraestrutura esteja sendo desenvolvida a todo vapor, na camada de utilização, a gente ainda tem problemas bastante críticos para as organizações para a utilização. Aí eu volto a dizer, porque é tudo muito novo. É tudo muito novo. É tudo um momento muito novo. Diferente. É um potencial enorme que a gente tem em nossas mãos, mas é tudo muito novo. Entendeu? Então, assim, nós estamos bastante otimistas. O mercado bastante otimista até 2030, que é logo ali, né? Que o crescimento que vai ter de agora até 2030, isso mostra. Eu quero falar para as empresas, é muito simples, é só aprender a trabalhar com inteligência artificial. Vocês já trabalham. Você chegou a citar, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, foi lançado ano passado, vou só dar um contexto aqui. E a intenção é investir 20 bilhões de reais em inteligência artificial até 2030, justamente esse ano que você falou aí, que vocês
perseguem como um ano importante para ver mudanças, né? Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão geopolítica, a tensão tecnológica entre Estados Unidos e China para ver quem vai liderar a inteligência artificial no mundo, né? A China era um dos principais mercados de vocês, mas a partir de 2022, os Estados Unidos começaram a restringir a venda de chips da NVIDIA para a China para tentar frear esse avanço. Qual que é a importância do mercado chinês para vocês? Como que ficou depois disso? Bom, de suma importância, sempre foi um grande cliente, fomos ali, obviamente, pegos de surpresa antes da administração até do Trump, né? No qual tivemos ali a notícia que não podíamos estar vendendo os melhores chips para eles, né? Ali foi um impacto financeiro muito grande dentro da empresa, mas rapidamente, voltando a ser uma empresa de tecnologia, tendo essa flexibilidade, essa resiliência, nós começamos a atuar com vários países que tinham relações políticas muito boas com os Estados Unidos e eles, vamos dizer assim, absorveram toda essa nossa produção que estava até então destinado para a China e também despertou neles a possibilidade de estarem se emparelhando, né? Assim, hoje a gente tem como empresa, nós somos uma empresa americana, obviamente temos que as regras americanas a seguir, mas, de novo, não se freia a inteligência artificial ou tecnologia dessa maneira, impondo essas restrições, né? Então, eu diria que existem acordos aí que estão sendo tratados entre os governos, inclusive, recentemente, o presidente Trump com vários executivos americanos estiveram visitando a China. Segundo o que nós sabemos, foi uma viagem super proveitosa, né? Foi discutido ali vários fatores. Existe também na mídia, né? Sai muito a possibilidade, né? Ou a licença de nós podermos voltar a vender alguns modelos de GPU para a China, mas até a presente data, até agora, nós não temos nada oficial, continuamos focados no nosso crescimento fora a China, né? Sabemos da importância dos Estados Unidos ter acesso ao que há de melhor, mas desde o primeiro dia que a gente entrou nesse mercado, a gente não imaginava que fôssemos estar ali no meio de tudo isso, né? E é uma economia que hoje a gente vive numa economia global, né? Não é só a NVIDIA que não pode vender, é todo um ecossistema que a gente está ali envolvido que tiveram essas restrições aí e não poder até então vender ou dar acesso ao que há de melhor para a China. Imagina, né? O crescimento que está tendo, o lucro que vocês têm sem a China. Pensa, o potencial realmente. E essa questão de olhar para a IA, né, de formas diferentes, a gente teve na semana passada a encíclica do Papa Leão XIV falando sobre Magnificat Humanitas, que é foco no humano dentro desse ciclo da IA. E aí é interessante porque a gente está falando aqui de inovação, a gente está falando de regulação, aí você vem com a Igreja Católica, é muito importante, aliás, isso é um sinal, né, bastante forte de futuro. A gente teve isso em 1891 com uma outra encíclica com o Papa Leão XIII, só que lá o foco era nas coisas novas, a tecnologia que estava chegando, a Revolução Industrial, e preocupada com a justiça no trabalho. Aí agora a gente vem com o Papa preocupado com a regulação para a parte de ética, dignidade humana, o humano no looping. Mas a gente tem no Vale do Silício vários discursos, ou em várias startups, discurso contra a regulação, a favor da inovação ou do poder, de você não perder poder geopolítico, democracias, não perder. Então a gente tem uma questão que, assim, todo mundo tem um argumento válido nessa história, e a gente precisa ver como que esses argumentos vão ser abraçados no desenvolvimento daqui para frente, né? Então, vem de justiça lá do Papa Leão XIII, a dignidade agora com Leão XIV, aí a gente pensa na inovação, pensa no poder, qual que vai ganhar nessa história como prioridade. Quais setores você acha que vão ser mais transformados pela IA nos próximos 5 anos? Olha, hoje a gente tem um foco muito grande devido ao impacto social que isso causa no setor de saúde. A gente tem visto aí os grandes laboratórios farmacêuticos, na verdade, desde a pandemia, graças aí a esses recursos tecnológicos, os novos medicamentos e vacinas foram ali desenvolvidas para tentar frear essa pandemia que a gente vivia, né? Então, com certeza, o setor de saúde.
A gente já vem vendo assim, há alguns anos o setor financeiro, que hoje os grandes bancos, principalmente aqueles bancos que trabalham na questão de operações ali, né, de ações, 100% robotizados, obviamente tem os espertos ali atrás no sentido de saber o que aquilo ajuda eles, né? Então a gente vê isso. O setor de agronomia também, que tem investido bastante em novas técnicas, porque com o aumento da população, a necessidade de também produzir alimentos mais saudáveis, né? Muita gente pensa assim, mas está tirando o trabalho daquela pessoa que ia lá no campo fazer aquele trabalho de colheita ou de jogar lá algum pesticida. Você começa a ter também uma produção até muito mais saudável, usando técnicas de visão computacional e, ao mesmo tempo, abrindo portas, porque você consegue produzir mais usando menos pesticida. Aquele alimento precisa agora de pessoas com um grau de educação melhor. Precisa de biólogo, precisa de farmacêuticos, precisa de pessoas que têm um perfil mais técnico, que, consequentemente, vai ter uma remuneração muito maior do que aquele que só trabalhava no campo. Então, isso já vem impactando muito na questão da agricultura a nível global. A questão usando técnicas de, como você comentou aqui, de IA preventiva, mudanças climáticas que impactam muito várias economias. A gente tem visto muito isso, tá? A IA usando recursos de gêmeos digitais para você redesenhar ali um ambiente e dali, vamos dizer assim, brincar ou simular certas situações sem ter que impactar ali o dia a dia daquela população. Então, tem muita coisa. Por isso que eu estou te falando, com muita satisfação, a gente está feliz em tudo isso que a gente conseguiu estar plantando e ainda estamos ali começando, né? Você vai sempre ouvir, fazer uma entrevista daqui a um ano, você vai ver, a gente está começando. Porque são várias novas eras da computação que a gente entra. Na realidade, as áreas que são mais maduras digitalmente, já estavam num processo mais maduro de transformação digital, são as que mais se beneficiam, né? Então, quando se fala do financeiro, algumas áreas da saúde que também já estavam lá na frente, o agro. Então, as áreas que começaram antes e que já estavam num processo de estruturou, já está utilizando tecnologia de uma maneira adequada, já está melhorando a capacitação de quem está naquilo, para o próximo salto, né, que é usar IA, fica mais fácil do que das áreas que ainda estão menos, né, digitalizadas. Que tem que começar do zero, né? Isso. Ô, Márcio, qual foi a aplicação de inteligência artificial mais impressionante que você viu ultimamente? Assim? Compartilha com a gente. Bom, com certeza o trabalho que a OpenAI fez na época, que até então ninguém estava ainda sonhando em fazer, ou se estavam sonhando, não foram os primeiros, né? Quando veio aí essa questão da IA generativa, e aquilo ali abriu um mundo enorme de possibilidades, né? Você poder gerar novos dados a partir de novos dados e aquilo se generar, né? Então aquilo não para, é o que a gente vive hoje, né? E eu diria muito essa questão da descoberta de novos medicamentos, porque você consegue ter uma medicina muito mais precisa, menos incisiva, né? Obviamente tem que se fazer o teste, eventualmente, vamos dizer assim, em humanos, para ver realmente, né? Mas com todo o volume de dados que a indústria sempre teve, você poder fazer várias simulações antes de realmente colocar, né? Fazer esse teste no humano. E a questão, voltando também na área de saúde, que a gente tem, né? Um foco muito grande, a questão de cirurgia robótica, o quanto isso aumentou, né? E as pessoas já não têm mais medo, né, de ser operado, né, vamos dizer assim, por um robô. Não é o robô que está operando, é o médico especialista que está ali em total controle de tudo isso. Mas outro ponto que eu acabei não comentando antes, questão de logística, né? Hoje a gente vive num mundo acelerado que a gente está ali online comprando tudo, fazendo muito comércio. O quanto isso expandiu? Muito. O comércio eletrônico e a precisão com que eles te entregam a mercadoria.
A Marta sempre fala, viu, Marta, aqui na questão de saúde, que daqui a pouco a gente não vai morrer mais. Não é, Marta? Verdade, mas 15 anos, aguenta firme aí. Pois é. Pra finalizar, você pode dar pra gente uma dica de um filme, uma série, um livro, alguma coisa aí pra ajudar na nossa discussão? Relacionado à ficção... Aliás, relacionado à IA, não. E a futuros, mudanças que estão acontecendo. Olha, caramba, um filme sobre IA. Tem tantos, né, assim, de... Bom, os filmes futurísticos, né, que a gente gosta de assistir, eu gosto muito daquele filme Dunas, né, o Dunes. Mas eu também gosto muito do filme O Poderoso Chefão. Aquela questão da articulação, do respeito dentro de uma organização. Por mais que a gente seja aqui, somos horizontais, mas tem aquele respeito Enfim, filme de ação eu gosto muito, né, mas... É difícil aqui de livros. Eu gosto muito de um livro que eu li há muito tempo, que é Os 7 Hábitos ali de pessoas mais eficientes, né? Acho que tentando ler a tradução aqui, que eu li ele em inglês. Mas eu diria que hoje em dia a gente tem todas essas ferramentas na nossa frente aqui a aprender, querer aprender todo dia. Isso aí. Bom, agora a gente vai para o nosso novo quadro do Futuramente, sobre o que a gente precisa prestar atenção essa semana, os sinais de futuros. Sinais de futuros. Sinais de futuros, tem um experimento com uma mosca, que o cérebro dela foi replicado totalmente de forma digital, aí deram um corpo digital para a mosca, e a mosca, sem ter um treinamento prévio, começa a andar, procurar comida, etc., dentro do digital, né? Então essa é uma das primeiras simulações que mostra o potencial que a gente tem de fazer uma das coisas ligadas com o que você falou agora há pouco, Carol, que é viver para sempre, né? Ou de que forma você viveria para sempre, mas de você se transferir, que é um dos assuntos discutidos toda hora, para o computador, para a IA, e continuar vivendo ali. Tem algumas outras experiências no passado, mas essa é bem emblemática, porque a mosca realmente começa a se comportar como uma mosca no mundo digital, né? Agora, isso é um sinal de futuro para a gente pensar sobre isso, né? E também para a gente discutir que agora toda semana, terça-feira, tem a coluna Futuramente também. No Jornal da CBN. No Jornal da CBN, falando um pouquinho sobre esses sinais, um pouquinho mais a fundo, né? Agora, lembrando que quando a gente fala nesse caso da mosca, você pode ter copiado, mas você é uma outra mosca, né? Eu brinco que assim, não, a gente vai viver para sempre. Eu quero viver para sempre, continuando com meus né, órgãos aqui, etc. Funcionando, porque se pegar meu cérebro e colocar dentro de um computador, ok, a Marta vai viver para sempre, aquela Marta, mas a Marta que morreu, não quero a Marta que nunca morrer. Quer continuar junto. Tá? Você quer essa sua versão, né? Essa é a minha versão, vamos substituindo o que está errado aqui. Agora vamos para aquele quadro em que a Marta embala a nossa conversa para viagem. Takeaway. Então hoje a gente teve um papo delicioso sobre estrutura, ecossistema da IA. A gente viu que esse ecossistema é bastante complexo, porque ele depende de geopolítica, depende de recursos naturais, ele depende de processamento, depende de capital humano também. A gente teve o prazer de ter o Márcio Aguiar aqui da NVIDIA, batendo papo com a gente, falando sobre como a mentalidade de startup continua sendo super importante, agilidade para inovar, para decidir, mais horizontal. Outra coisa que chama atenção é o fato de hardware e software, o tempo todo um está afetando o outro ou ajudando no desenvolvimento do outro. Com relação à bolha da IA, nossa preocupação são sobre as expectativas inflacionadas, da mesma forma que a internet e outros momentos na história depois tiveram resultados bons, mas muita gente teve problema na hora que a bolha estoura. Então essa é a questão da discussão. Velocidade de inovação versus burocracia também é a questão envolve complexidade, envolve soberania, envolve leis, envolve N questões que vão além do que a gente pode prever. O nosso trabalho não é convencer ninguém, então a questão agora é disponibilizar a infraestrutura, e com essa infraestrutura cada um vai fazer o uso da maneira que achar mais adequada, né? Discutimos também um pouquinho sobre complexo e complicado, lembrando que complicado pode ser bastante difícil de fazer, mas é sempre previsível, tem um plano e você consegue. O complexo a gente não consegue. Então o Brasil tem um investimento de IA
de 20 bi de reais até 2030, para a gente ver o que a gente consegue fazer parte de todo esse ecossistema de uma maneira mais valiosa, mais valorosa, para que a gente obtenha melhores oportunidades no mercado brasileiro. Como dica, o Márcio deixou Poderoso Chefão, e eu vou dar uma dica de um que eu vi recentemente, que é uma série bem curtinha, de 6 episódios, só mexicana. Não traz nada de muito novo, mas discute de uma maneira bem interessante a singularidade, que é quando as máquinas chegariam no nível humano e a partir daí elas começam a se desenvolver além do nível humano, né? Que chama Futuro Deserto. É uma série mexicana que está na Netflix. Muito bem. Márcio, muito obrigada por ter vindo. A gente gostou muito da conversa, foi ótimo. Eu que agradeço, espero voltar, hein? Com certeza. Vamos nessa. Futuramente. Futuramente. A gente vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode encontrar a Marta, enquanto isso, no Instagram, @MartaGabriel. Você pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. A produção é de Ellen Menezes. A edição é de Priscila Gubiotti, Débora Gonçalves. Os trabalhos técnicos são de Isabel Gomes e Cláudio Antônio. A coordenação é de Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.